Boa noite. Que bom que estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E vamos começar louvando, pedindo que o Senhor tome o nosso coração, tome a nossa mente e que não seja só um momento agora, mas que assim seja o nosso caminhar. Porque quando nós nos enchemos de Deus, nós nos alimentamos da palavra. A gente entende e a gente faz a vontade de Deus. Então que Ele prepare o nosso espírito, que a gente possa deixar de lado qualquer coisa que esteja impedindo de acontecer esse momento. Que possamos dar um culto racional ao Senhor, da maneira como Ele é digno. Vamos ficar de pé? Essa canção é uma oração e que o nosso respirar seja respirar o Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Que esse seja o nosso desejo, honrar o Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. É sempre uma bênção poder estar reunido na casa do Senhor, a fim de louvar e engrandecer o seu nome. E neste dia
especial, porque foi o dia que o Senhor reservou para cada um de nós. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Salmo de número 1. Salmo 1. Quando o salmista, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e é nessa lei que ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estávamos louvando agora, pedindo para o Senhor tomar o nosso coração, tomar a nossa vida, né? Dizendo que nós vivemos exclusivamente para Ele. E isso é uma promessa feita pelo Altíssimo daqueles que andam com Ele, daqueles que realmente têm a sua vida tomada pelo Senhor, porque eles são bem-aventurados, eles são alegres, eles são contentes, eles são satisfeitos. E é nisso que nós precisamos meditar. É nisso que nós precisamos repousar o nosso coração, porque a gente tenta ser bem-aventurado em diversas coisas, através de diversos meios. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que só existe uma única forma de sermos de fato bem-aventurados, felizes, que é tendo essa vida vivida diante do Senhor. Então, que nós possamos orar agora, entregando de fato a Ele a convicção de que Ele é o único e verdadeiro Deus. Que nós possamos orar ao Senhor agora, nos colocando diante de Sua presença, entendendo que nós precisamos sim, cada vez mais, consertar a nossa vida diante do Senhor. Isso é um desafio que nós temos enquanto cristãos. Isso é um desafio que nós temos enquanto corpo, nos aperfeiçoar dia após dia. E o Senhor nos concedeu mais um dia, para que nós pudéssemos, diante dEle, ser aperfeiçoados. Ó Pai, é nesse sentido que nós entregamos, Senhor Deus, a Ti o nosso coração, a nossa vida, Senhor Deus, a nossa mente. Reafirmamos, Senhor Deus, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, que não existe outro além do Senhor. E que por isso é a Ti que nós recorremos, é a Ti que nós entregamos, é a Ti, ó Pai, que nós entendemos que a vida deve ser vivida e que não há, Senhor Deus, outro meio para vivermos esta vida, Senhor Deus, se não for repousando o nosso coração na certeza de que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus que se faz presente na nossa caminhada, o Deus que está perto. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo, que um dia, Senhor, ao se entregar, nos resgatou, nos dando a oportunidade de estarmos aqui, Te cultuando, adorando, Senhor Deus, a Ti. Que o Senhor possa nos usar para que nós sejamos instrumentos Teus neste mundo que jaz em trevas, ó Pai. E que nesse momento aqui nós possamos ser, Senhor Deus, simplesmente levados para junto de Ti, que o nosso coração ele possa ser impulsionado a viver, Senhor Deus, diante da Tua presença, nos achegar ao trono da graça, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti. O Senhor sabe que o nosso coração, Senhor Deus, o coração caído é um coração que é corrupto, que busca apenas satisfazer os nossos desejos e vontades. Mas o Senhor diz que a nossa vontade deve ser voltada para Ti, e assim seremos bem-aventurados, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a fortificar os nossos pés, a nossa caminhada, Senhor Deus, ao longo dessa jornada.
Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos reconhecidos, Senhor Deus, como filhos fiéis em tudo, ó Pai. É assim que nós oramos, ó Pai. E ainda na Tua presença nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todos os atos, ó Pai, que acabam nos afastando de Ti, que atentamos contra a Tua santidade. Que o Senhor possa endireitar, Senhor Deus, os nossos caminhos. Que nós possamos rejeitar, Senhor Deus, o pecado. E que nós possamos, Senhor Deus, de fato, Te entronizar em nossos corações. É assim que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que nós possamos dizer que em todo tempo Ele é Deus e que Ele é bom. Em todo tempo está lá no Salmo 34. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Irmãos podem ficar livres para louvar o Senhor com suas palmas. Agradecemos juntos o nome do nosso Deus. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. É muito bom louvar o Senhor. A gente foi feito para isso mesmo, pastor. A gente foi feito para glorificar o nome do nosso Deus. Porque é uma alegria imensa, ainda mais quando a gente está junto com os irmãos. E continuamos a glorificar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Digno é o Cordeiro que veio ao mundo, se entregou por nós em sacrifício. E não ficou morto lá, ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida eterna. Vamos glorificar o nome do nosso Deus.
ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Deus louva de honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E mais uma vez vamos declarar que ficamos maravilhados quando ouvimos o nome do Senhor, pois sabemos que seu nome há poder, há força. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Mas é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir.
Pode sentar. Quando Deus, lá no Éden, ele, depois de formar o homem, se relacionar com ele, Deus estabelece mandatos ao homem. E ali naquele momento foi colocado no coração do ser humano a lei de Deus. O homem, ele sabia o que fazer e ele sabia também o que não fazer. Depois disso, a gente encontra o registro de Deus, ele dando a lei a Moisés como forma de positivar aquilo que já havia sido estabelecido anteriormente no coração do homem. É por isso que o homem, ele é indesculpável diante de Deus, porque a lei já foi dada no coração e depois a lei foi escrita na forma das 2 tábuas. Mas, ao todo, durante o período de caminhada no deserto, Deus ele instituiu uma série de leis civis, religiosas, cerimoniais, morais para o povo. E uma dessas leis que foi estabelecida é com relação a dízimos e ofertas. Jesus, enquanto esteve aqui, ele fala acerca disso. E ele fala sobre a necessidade das pessoas continuarem sendo fiéis, dizimando. Só que ele pega aquela lei que havia sido dada e ele simplesmente amplia. E dentre essa ampliação ele trata, por exemplo, a questão de que não é apenas você dizimar que você satisfaz Deus. Você satisfaz a Deus quando você, além de cumprir a sua obrigação de ser fiel com relação a dízimos, mas você também honra através da sua forma de viver diante de todas as coisas. E por mais que alguns estejam questionando se a lei se o dizimar foi revogado ou não na igreja neotestamentária, a gente precisa entender que antes da gente se questionar com relação a essas coisas, nós precisamos voltar no tempo quando a lei foi estabelecida primeiro no coração do homem, quando não havia lei positivada por Deus através de Moisés. E a gente vê que Caim e Abel, eles ofertam ao Senhor, enquanto não existia lei. A gente vê que Abraão, quando encontra com Melquisedeque, ele dá o dízimo do despojo da guerra, enquanto não havia lei. Porque essa necessidade de você entregar a Deus aquilo que Ele está lhe provendo é algo que já existe no coração humano. Agora a questão é se nós estamos procurando argumentos para não fazê-lo. Porque a instrução, ela existe desde sempre e foi colocada no nosso coração. É por isso que esse momento de dízimos e ofertas é o momento em que nós, de fato, nós glorificamos a Ele, a Deus, por aquilo que Ele vem fazendo sobre nós, para nós, pela fidelidade do Senhor em ser aquele que realmente nos sustenta de todas as formas, inclusive do ponto de vista financeiro. Então que nós possamos participar desse momento com alegria. A gente tem na tela o QR Code para você fazer a sua contribuição pelo meio eletrônico e que nós sejamos fiéis a Deus, porque Ele é fiel. Nós vamos continuar louvando, adorando ao seu nome, proclamando a bondade de Deus em todo o tempo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei. Eu cantarei da bondade de Deus. Bem, vamos orar. Os dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor. Ó Pai, em nome do Teu Filho, que nós agradecemos, Senhor Deus, a Tua bondade, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, por Tu, de fato, ser esse Deus presente, bondoso, misericordioso, que graciosamente, ó Pai, dia após dia, nos concede, Senhor Deus, os meios de sustento necessário. Sustento financeiro, sustento emocional, sustento mental, Senhor Deus. Te agradecemos porque a Tua fidelidade, ela atinge, Senhor, todas as áreas da nossa vida.
Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus bom, de fato. E é assim que nós pedimos que o Senhor possa continuar movendo o coração do teu povo a viver a tua fidelidade, Senhor Deus, com relação a dízimos e ofertas trazidos à tua casa, Senhor Deus, a fim de continuarmos aqui a boa obra que o Senhor começou, Pai. É assim que nós oramos e pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Algumas datas, celebrações aqui da nossa igreja. O domingo, dia 5, nós temos aqui um momento de escola viva, então o nosso culto será pela manhã, mas no sábado, dia 4 de março, nós temos aqui um encontro das mulheres, o Viva Elas. Dia 18 de março, nós temos o nosso encontro dos casais, um piquenique, que a gente vai estar passando as informações acerca desse momento tão especial para a nossa igreja. E também está chegando a data do nosso acampamento. 21, 22 e 23 de abril, a gente tem o nosso acampamento. Então, está custando R$200 por pessoa, para passar os 3 dias, com todas as refeições, quartos climatizados, a área também climatizada de culto, então é uma bênção. Crianças de 0 a 5 anos têm a isenção no pagamento, crianças de 5 a 12, elas também têm um abatimento de 50%, R$100 para fazer a inscrição. Então, está realmente um preço excelente para a gente ter esse tempo de qualidade necessário, acampamento juntos da nossa igreja, sendo realizado dia 21, 22 e 23 de abril, se Deus assim permitir. Amém? Eu queria que vocês abrissem o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A gente vai fazer a leitura logo mais, mas aí vocês já podem deixar abertos. Lucas 15. Mas esse mês de fevereiro, nós começamos aqui uma nova série de mensagens. A série Desafiando Gigantes. E é muito interessante nós nos lembrarmos da trajetória do que foi visto, do que tem sido visto aqui. Quando Paulo ele escreve o texto às igrejas da Galácia, no capítulo 3, e ele começa esse capítulo dizendo: ó Gálatas insensatos, o que foi que os enfeitiçou? E quando a gente observa a dinâmica da nossa vida, nós somos convidados, de fato, a todo momento, a nos fascinarmos, a ficarmos enfeitiçados por diversas coisas. Mas aí a gente tem que lembrar que as Escrituras, na verdade o próprio Jesus, ele disse que nós devemos amar a Deus de todo o coração, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa intenção, com toda a nossa vontade, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, diante disso, a questão é: nós temos escolhido Deus? O que é que vem nos fascinando? Nós temos baseado a nossa confiança em coisas? Porque se basearmos a nossa expectativa, confiança em qualquer outra coisa que não seja a Cristo, nós estamos colocando a nossa confiança na carne. E é inevitável que tudo isso, de uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai desembocar em uma frustração. Que a frustração é justamente quando nós estamos imaginando, idealizando coisas, e isso que nós imaginamos e idealizamos não acontece da forma como esperado. E isso vai resultar dentro do nosso coração uma grande ansiedade. E a ansiedade é um excesso de futuro, desembocando o medo, insegurança, a falta de ânimo, cansaço. E aí nós enfrentamos mais um dilema. Se nós acreditamos na palavra que procede da boca de Deus, ou se nós acreditamos naquilo que vem de nós, na mentira de Satanás ou nos enganos desse mundo. Se nós
dermos ouvidos ao que Deus fala, a palavra que procede de sua boca, nós entendemos que nós precisamos esperar no Senhor. Como nós vimos aqui no último domingo, Isaías capítulo 40, versículo 31. Então, a questão não é aqui se existe Deus ou não, se acreditar na sua existência, se nós amamos a Ele ou não, se nós confessamos a Ele como nosso único Senhor e Salvador. A questão é que nós precisamos, dia após dia, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, têm renovadas as suas forças. Isso é o que está na palavra. Então nós precisamos provar das promessas de Deus pela fé até o momento do seu cumprimento. E esse esperar no Senhor, ele requer de nós duas atitudes práticas. A primeira é uma completa dependência de Deus, e a segunda é nos colocarmos em uma posição de que Ele decida os termos. Então, dependência de Deus significa obediência. Permitir que Ele decida os termos significa obedecer a Deus. E aqui o que eu quero destacar é que a sua conveniência, ela pode estar matando a sua obediência. Porque a obediência tardia é sinônimo de desobediência. Da mesma forma que obedecer somente quando nos é conveniente é não obedecer. Nós somos desafiados a encarar mais um gigante. E o gigante de hoje é o nosso senso de independência. Daí, gostaria de fazer a leitura com vocês do Evangelho do Nosso Senhor, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Quando diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas, ouviu as danças. Ele chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele afirmou: o seu irmão voltou.
e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria nem entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possa trazer ao nosso coração, Senhor Deus, as verdades da Tua Escritura, de forma clara, Senhor Deus, que não reste dúvida, Senhor, do que é que nós devemos fazer ou como nós devemos viver a nossa vida. Precisamos de Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa aqui, agora, falar, Senhor Deus, e tratar o nosso coração diante de Ti. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Essa é a parábola do filho pródigo, né? Ou do filho perdido. Quando pródigo, ele significa aquele gastador, aquele que é generoso em dar. Aí, Tim Keller, ele escreveu um livro quando ele chama essa parábola de a parábola do Deus pródigo, ou a parábola do pai amoroso. Porque, segundo Tim Keller, gastador não é o filho, mas é Deus que é generoso em dar o seu amor. Lucas, no capítulo 15, ele expõe 3 parábolas trazidas por Jesus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, da moeda perdida, e a parábola do filho perdido. E todas essas 3 parábolas, todas essas 3 histórias, elas têm como objetivo falar acerca de algo que foi perdido, algo que tinha importância, valor para a pessoa que perdeu, e que essa pessoa faz de tudo para recuperar aquilo que havia sido perdido, e quando recupera, festeja. E é uma ótima história, né, essas parábolas, para a gente tratar. Ela tem um cunho evangelístico. E por falar, né, nessa veia evangelística da história, a gente precisa lembrar daquele que talvez seja o maior texto, o texto mais explorado quando nós falamos em evangelizar, fazer missões. Esse texto é lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, quando ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E é fantástico porque Jesus, ele faz essa promessa, né? Ele estabelece essa condição de que ele, de fato, estaria conosco em todo o tempo. Agora, uma coisa que a gente precisa refletir sobre o contexto de quando Jesus profere essas palavras. Jesus, segundo esse mesmo capítulo, ele está falando, ele está dando essa ordem daqui para quem? Para os seus discípulos. E segundo o curso da história, Jesus, ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado, e os discípulos, eles já haviam percebido que, de fato, Jesus, ele é o Filho de Deus. Eles já haviam experimentado toda essa história, eles já tinham presenciado isso daí. Só que,
parece que nem todos estavam convencidos disso. Porque quando a gente volta à história, os 2 versículos que antecedem isso que nós chamamos de grande comissão, a gente vai encontrar a seguinte história, nos versículos 16 e 17 de Mateus, capítulo 28. Os 11 discípulos, porque Judas já havia se matado, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. Ou seja, quem foi para a Galileia? Os 11 discípulos de Jesus. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. No meio dos discípulos, mesmo depois da ressurreição de Cristo, haviam dúvidas. Alguns não conseguiam adorá-lo. A gente está falando dos discípulos que viram Jesus, que tocaram Jesus, que haviam caminhado com Jesus, vivido com Jesus, experimentado os milagres que Jesus havia proporcionado. Que agora estavam diante do Jesus ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou. Mas mesmo assim, alguns deles duvidavam. Imagine Jesus vendo essa situação toda. Jesus sondando o coração daquele povo, a mente daquele povo, enxergando dúvidas. Jesus deve ter ficado frustrado, cansado, né? A expectativa toda parece que desabou. Não. Jesus se aproxima deles, dos que duvidaram e dos que não duvidaram, e dá uma direção a todos. Aí você diz assim, ele deu a direção, que é fazer missões. Não. Porque o foco da igreja do Senhor, o foco dos discípulos de Jesus, não é fazer missões. Porque missão é a gente fazer agora, o que a gente tem que fazer agora. Agora que tem um monte de gente perdida. Mas vai chegar o dia que Jesus ele vai voltar. E quando Jesus voltar, o reino ele vai ser completamente instaurado, implantado, e não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Qual a necessidade de fazer missão? A gente vai continuar sendo igreja do Senhor? Nós continuaremos sendo discípulos dele, mas nós não teremos mais necessidade de fazer missão. Logo, missão não é o alvo da igreja. O alvo da igreja é glorificar a Deus, é honrar, é entronizá-lo, é obedecer, é achar prazer nele, é achar deleite nele. E como circunstância de obedecê-lo, de achar deleite, o que eu quero é que todos achem deleite no Senhor, achem prazer no Senhor. O objetivo final da igreja é crer, é viver, é obedecer aquilo que Jesus disse. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Jesus ele mantém esse diálogo franco, direto, com todas as pessoas. Quando a gente volta ao texto de Lucas, no capítulo 15, a gente vê que ele está tratando aí essa narrativa com os fariseus e com os escribas, que não se conformavam em ver Jesus se relacionando com pecadores. Porque eles se achavam diferenciados. Eles se achavam à prova de pecados. E ao invés de se alegrarem com a volta daqueles que estavam antes perdidos, eles estavam cheios de justiça própria. Eles estavam criticando os que foram salvos. Eles estavam criticando Jesus por ir ao encontro deles. Você consegue perceber que através dessa parábola do filho pródigo, Jesus está simplesmente descortinando o coração de Deus? Jesus ele está usando figuras práticas do dia a dia, histórias que as pessoas elas conseguiam entender, perceber, para trazer a lei para
para os seus ouvintes, a fim de que eles pudessem entender o coração de Deus, que eles pudessem entender a santidade de Deus. Aquilo que o Senhor dá e aquilo que o Senhor exige de nós. Isso mostra o quão necessitados de um Redentor nós somos. Nós não somos puros e santos, e nós precisamos de um puro e santo que fosse o nosso substituto diante da santidade e pureza de Deus. E daí nós temos Jesus Cristo. E essa parábola, ela está contando a história de um pai e 2 filhos. Essa parábola, ela está contando a história do coração, ela está descrevendo a história do coração desses 2 filhos em comparação ao coração do pai. Logo, o foco não são os filhos, mas sim o pai. E Jesus, ele parece começar essa parábola com algo escandaloso para a sua época. Porque no Oriente Antigo, até hoje em dia, o filho mais novo, principalmente o filho mais novo, ele, ao pedir parte nos bens que lhe cabem, ele está desejando a morte do pai. Né? Você só recebe a herança de morto. Um filho, ele nunca falaria assim com o pai. E até hoje, no Oriente, a figura do pai é a figura central da família. É o braço forte, no sentido de autoridade, de respeito. Nenhum filho ousaria sequer falar alto com o pai. E além disso, ele era o filho mais novo. Jesus, ele fez de propósito isso. Porque depois da figura do pai, quem tem mais importância no seio familiar é o filho mais velho. Tanto é que quando a gente vê a lei, Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, é estabelecido que, um texto diz assim, pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir, porque aquele é primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Ou seja, não estamos tratando aqui de questão sentimental. Aí trata de como as coisas elas devem ser. Mesmo que não seja o filho da mulher amada, é primogênito, ele tem direito a 2/3 da herança. O direito de primogenitura é dele. Acabou. O filho mais novo, sem nenhum pudor, diz que quer a morte do pai. Porque só assim ele iria se beneficiar da sua parte na herança. O filho, ele ama mais as coisas do pai do que o próprio pai. Aí eu fico imaginando a gente, ao lado de Jesus, ouvindo essa história. Achando aquilo um absurdo. Cheio de justiça própria. Apontando o erro desse filho mais novo. E eu fico pensando que isso é uma clássica atitude farisaica de nossa parte. Porque, será que muitas vezes nós não amamos mais as coisas que Deus pode fazer por nós do que o próprio Deus? E aí me vem na cabeça João, capítulo 14, versículo 21, quando Jesus, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A gente não adianta dizer que a gente ama a Deus se nós não obedecemos a Deus. Se a gente quer viver uma vida independente dele. E eu não estou tratando daquilo que a gente fala, que a gente ama a Deus, mas da forma como nós vivemos. E aqui, Deus, ele fala ao nosso coração. Nós não queríamos que Deus existisse.
Isso é chocante. Mas quem trata isso é Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 21, quando diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, todos nós conhecemos a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Anularam a presença de Deus. O pecado, ele consiste em não valorizar Deus acima de todas as coisas. De tratar Deus segundo a nossa conveniência. O homem, ele é insensato, não por ser intelectualmente fraco, mas por rejeitar deliberadamente o senhorio de Deus sobre as suas vidas. O coração natural do homem, ele não quer ter vínculo com Deus. Ele quer funcionar independente, ele quer funcionar de forma autônoma. Ele quer que Deus esteja morto. Sabe por quê? Porque não deseja prestar contas à autoridade. Porque não quer entender que existe um ser superior a ele. O coração quer eliminar Deus. E esse é o mesmo coração do filho que não ama ao seu pai, mas quer as coisas do pai. Quer os benefícios, o privilégio, as dádivas que um pai rico pode conferir, mas não quer se relacionar com ele. E quantas vezes nós não queremos o bem-estar, quantas vezes a gente não quer ser bem-sucedido, quantas vezes a gente não quer ser vitorioso, conforto, felicidade, mas a gente não quer, não precisa de Deus. Só das coisas boas. E sabe o que é que acontece? O pior que poderia acontecer. O pai dá. Quer ter uma vida independente de Deus? É isso mesmo que você deseja? No mesmo capítulo 1 de Romanos, Paulo, nos versículos 24, 26 e 28, ele diz que Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração, pelas paixões vergonhosas, pelo modo de pensar reprovável. Sabe o que aconteceu? O menino foi curtir. Ele foi viver a vida do seu jeito. Ele foi aproveitar. Ele não precisava prestar contas a ninguém, ao seu pai, a nada. Ele foi implantar o seu reino sobre a terra. Ele foi ser regido pelo seu coração, pelas suas vontades, pelos seus desejos. E ele fez o que ele quis. Até que chegou, no versículo 13, o registro de que ele gastou tudo de forma desenfreada. E hoje nós estamos presos a uma necessidade de desejos, de sentir. Se a gente não sentir, parece que não faz sentido. E a gente quer experimentar, viver, ter. Sabe por quê? Porque racionalmente a gente sabe que o pecado ele é maléfico. Mas o pecado ele gera um deleite, um prazer, uma satisfação em nós. E não adianta a gente se iludir dizendo o contrário. Por isso que se chama tentação. Porque não é apresentar uma coisa que a gente detesta. Muito pelo contrário. Eu já falei aqui em outras oportunidades que eu não sou tentado em nada em acordar de madrugada para lavar prato. Pode botar um prato de salada de coentro, quiabo e cebola para ver se eu vou ser tentado. Mas já aconteceu com você. Da língua coçada dentro da boca. Até conseguir fazer aquela fofoca. Que alívio. Saber que não pode gastar. Mas aí a gente tem aquele cartão. Aquele dinheiro que parece que está sobrando.
A gente está até já satisfeito, mas ainda tem comida. Segundos de gozo que parecem que é o necessário, mas que podem ameaçar a nossa saúde em aventuras, o nosso casamento em adultérios, a liberdade com crimes. E o pecado parece que ele gera uma convicção de ganho, de sensação de coisa boa. Mas o problema é que isso não vem uma vez só. Você vê que é bom e parece que não tem consequências imediatas. Aí você vai querer mais. E nesse ciclo de ilusão, é exigido muito de nós. É exigido investimento financeiro, investimento emocional, investimento espiritual. E aí a gente sacrifica nosso tempo, a nossa família, os nossos valores, Deus. Isso aconteceu com um filho mais novo. Até que chegou a hora que sobrou o quê? Nada. Ninguém. E aí ele começa a passar necessidades. A dureza de quando as luzes são acesas. Ele perdeu tudo. Ele se arrependeu? Não. Talvez de remorso. Por ter ido rápido demais, por ter ido com muita sede ao pote, por não ter sabido administrar bem os seus recursos. Ele não está arrependido de ter desejado a morte do pai. E ele ainda se considera autossuficiente, porque ele vai dar os seus pulos, ele vai atrás das suas necessidades, ele vai ver o que consegue fazer. E ele que era antes um filhinho de papai, ele agora vai ter que trabalhar. Ele agora vai ter que correr atrás dos prejuízos. E ele acabou trabalhando, cuidando de porcos. E o pior, ele estava cobiçando a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. E quando a gente pensa na cultura judaica, os judeus ouvindo essa história, eles ficavam mais escandalizados, só era ladeira abaixo. Porque para a cultura judaica, o porco é um animal imundo. Eles não podiam nem tocar no porco. E isso demonstra a consequência do pecado, que é algo tão nojento, que é algo tão nefasto, que ele acaba nos rebaixando a uma imundícia, a uma impureza, numa camada inimaginável de degradação. Porque o pecado, ele nos humilha. É tudo uma ilusão. É ilusão de coisa boa, mas a conta chega. E ele acaba cobiçando ser porco. Um animal imundo. Porque se ele fosse porco, pelo menos ele teria o que comer. Aí no versículo 17, a gente encontra a virada de chave. Porque no versículo 17 tem uma expressão assim: caindo em si. Meu irmão, queira Deus que as pessoas tenham condições de chegar neste momento em suas vidas. Aquele menino não está pensando nos privilégios que ele tinha enquanto ele era filho. Ele lembra dos empregados do pai, que tinham pão com fartura. E ele estava ali morrendo de fome. E aí sim chega o momento de se arrepender. É o momento dele engolir o orgulho, dele assumir a responsabilidade, dele se quebrantar, dele se humilhar. E esse caminho de humilhação é para nos levar à redenção. Ele entende que o que ele fez foi errado. Por isso que no versículo 18 ele diz assim: pequei contra Deus e diante do Senhor. Não cabe justificativas não, é assumir o erro e pronto. A gente não sabe quanto tempo esse menino ele ficou longe de casa.
Ele havia esquecido do pai, mas o pai não havia se esquecido dele. O pai estava esperando por ele. E filho que é filho, lembra do pai. Percorre o caminho de humilhação e volta. Porque se não voltar, nunca foi filho. Imagine agora esse menino voltando. As pessoas da cidade, elas estão vendo ele voltar. Elas estão olhando, elas estão julgando. Elas estão falando coisa que nem sabe direito. Mas o pai, compadecido dele, ao vê-lo, corre, vai ao encontro dele. E eu imagino que ele estivesse sujo, fedido, maltrapilho. Mesmo assim, um pai vai lá e abraça, beija o seu filho. E no versículo 22, ele ordena para os empregados que trazerem roupa nova e vesti-lo. Além disso, manda trazer o anel, que além de metaforicamente simbolizar a aliança, né, ele também significa o selo de fazer parte daquela família. E manda calçar os pés com as sandálias. E é por isso que aquela história de que, não, mas o pai nos recebe da forma como nós estamos, isso daí a gente tem que prestar muita atenção, porque o pai pega, mas o pai põe a roupa nova. O pai tira daquela condição. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Esse amor, ele é demonstrado na cruz por meio de Cristo. Que o inocente, ele pagou pela minha dívida. Eu que merecia a punição, eu encontrei a graça do Senhor. E é por isso que há festa. E no meio disso tudo, aparece quem? O filho mais velho. O irmão mais velho. E é aquele que parece que faz tudo certo. É o filho exemplar. E mesmo assim, Jesus descortina o coração desse filho também, trazendo à tona a indignação. Ele está furioso. Esse irmão mais velho, ele está irado. E ele olha ele fala, né, ele nem vê, porque ele não entra na casa, ele fala acerca do irmão dele, dizendo assim, esse seu filho. E o pai responde, esse seu irmão. Para lembrar que ele é irmão. Porque ele não considerava mais assim. Ele está cheio de rancor no coração. Ele está com o coração trancado, cheio de ódio. Sabe quando está na defensiva, que você está cheio de indignação, você não está concordando com o que o outro está fazendo, porque o que eu faço é melhor, o que eu penso é melhor, o meu ponto de vista é o melhor. Aí eu me visto de autojustificação. Né? Quando a gente se depara com situações do tipo, não é justo que ele receba esse perdão, olha tudo o que ele me fez, mas agora está na igreja, ele agora está bancando o bonzinho, e a gente pode aplicar essas derivações para a nossa vida, para esse tipo de situação. Sabe qual é o pior? O irmão voltou. Significa que a herança, ela vai ser repartida de novo. E é por isso que ele está indignado. Está cheio de ódio no coração. Isso não é amor. Isso não é zelo pelo pai. Isso é amor pelas coisas que o pai tem e não pela figura do pai. Da mesma forma que o outro era apegado ao que o pai podia proporcionar, esse, que parece que faz tudo certo, também. Porque ele ama as coisas do pai. E se você acha que bom era o filho que ficou, agora precisa
da mesma forma ser resgatado. Porque cada um expressa o coração do jeito que convém. Um era esbanjador, que achou que gastou tudo o que podia. O outro acha que está num ponto que ele não precisa nem mais se importar com o coração do pai, porque ele ultrapassou a barreira do bem e do mal. Ele é intocável. Ele é o bonzinho. O pai percebe o coração do filho mais velho. O pai percebe que precisa tratar o coração do filho mais velho. Porque um estava perdido e voltou, motivo de festa. O outro estava na obra, mas não entra. Ele está resistindo, porque acha que não é justo. E sabe o que é que o pai faz? Vai ao encontro dele também. O filho perdido fazendo a coisa certa. Porque o coração, ele precisa ser tratado. Porque nós podemos estar afastados de Deus, fazendo a coisa errada, mas nós podemos estar afastados de Deus, fazendo a coisa certa também. Sabe como é que termina essa história? Não está escrito. Porque o foco não são os filhos, mas o Pai, Deus. Jesus, ele demonstra aos fariseus que eles também eram como esses filhos, mas eles não estavam participando, eles estavam do lado de fora, eles estavam criticando aquilo que Jesus estava fazendo. E é interessante que Jesus, ele não abandona aqueles filhos mais velhos. E ele também se coloca na posição de irmão mais velho que vai ao encontro do filho, do irmão mais novo. Jesus Cristo, ele veio ao nosso encontro. Jesus Cristo pagou um preço altíssimo. Ele entregou a sua própria vida. Ele nos resgatou do império das trevas. E nós só podemos chamar Deus de Pai se nós estivermos dispostos a chamar o nosso próximo de irmão. E essa parábola, ela nos apresenta o Evangelho de uma maneira nítida. Essa parábola, ela nos apresenta o Evangelho de uma maneira prática. Ela nos aponta a necessidade de termos intimidade com o Pai, e da alegria no reino, a busca no sentido nele, em que nós temos a garantia da nossa herança. Porque a nossa independência, ela resultará em morte. Por isso que nós precisamos esperar no Senhor, confiar e obedecer. Porque só assim nós teremos o nosso coração completamente restaurados diante dele. Amém? Queria que ficasse em pé, para que pudéssemos orar e entregar mais uma vez a nossa vida ao Senhor, proclamando que ele de fato é esse Deus bom e misericordioso que está sempre disposto e aberto a nos tratar, a colocar o nosso coração no lugar certo e devido. Pai, é por isso que diante de Ti mais uma vez, nós nos alegramos com a Tua palavra, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de perceber que o nosso coração, ele precisa ser tratado diariamente, Senhor Deus, pelo Senhor. Que nós, Senhor, podemos nos afastar de Ti fazendo aquilo que é errado, mas também, Senhor Deus, nós podemos nos afastar de Ti fazendo aquilo que parece que é o certo. Por isso que nós precisamos ser tratados por Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é como um pai que disciplina, que trata os seus filhos como um gesto de amor, como prova de zelo, de cuidado. E nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. É por isso que, nesse momento, o que eu te peço, ó Pai, é que o Senhor possa estar restaurando a nossa confiança em Ti. Que os nossos olhos eles possam estar voltados para o Senhor, que o nosso coração eles possa estar no lugar certo, no lugar devido, confiando e desfrutando da Tua presença. Nós amamos, Senhor Deus, a Ti.
e nós queremos ter a nossa vida completamente consertadas diante de Ti. Nos ajuda. É assim, ó Pai, que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor, a misericórdia do Deus, o Eterno Pai, o consolo, o guiar do Deus e Espírito Santo repouse sobre todos nós, a Igreja do Senhor, todos os dias da nossa vida, até a volta do nosso Senhor. E meu irmão, Ele voltará. Deus abençoe, boa semana, vamos continuar louvando ao Senhor. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar